Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje é dia 16 de março de 2025. Estamos aí iniciando mais uma semana e mais uma conversa fraterna. Hoje nós vamos iniciar o nosso dia lendo o capítulo, de número 176 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E esse capítulo 176, ele tem como título No Dia da Incerteza. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda, seu José Reginaldo, Dona Conceição, sejam bem-vindos. No Dia da Incerteza, capítulo 176 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E esse capítulo tem como título No Dia da Incerteza, como eu disse antes. E a palavra evangélica, a mensagem, está registrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nos dias da incerteza, precisamos exercitar isso. Vamos ver o que Emmanuel nos fala. Para qualquer de nós, chega o minuto das grandes hesitações. Trabalhamos por tempo enorme no encalço de determinada realização e eis que, de chofre, todo o nosso esforço parece perdido. Buscávamos diretrizes no exemplo de alguém que aceitávamos como possuindo bastante virtude para guiar-nos à vida, e esse alguém falha desastradamente no instante preciso em que mais lhe requisitamos as luzes. Contávamos com certos recursos para o atendimento a compromissos diversos, e esses recursos como que se evaporam, deixando-nos amarguradamente frustrados. Retínhamos elementos valiosos que nos garantiam segurança e tranquilidade, e por circunstâncias inelutáveis nos vemos privados deles, largados à prova, sem alegria e sem direção. Todos somos surpreendidos pelo dia nublado da incerteza, em que nos reconhecemos perplexos. Por dentro, ansiedade, por fora, consternação. Não nos sintamos, porém, sozinhos. Dispomos da mente de Cristo, o divino mestre da alma. Roguemos a Jesus caminho e sustento. A hora da incerteza é sobretudo a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. Meus amigos, essa mensagem ela é extremamente relevante. Por quê? Todos nós estamos aqui encarnados, realizando as nossas provas, vivendo as nossas experiências na terra, na carne. Todas as nossas experiências na carne, elas são espirituais, porque elas são utilizadas para o progresso do ser. Então, se eu tenho alegrias, isso me traz alguma experiência para o ser. Mas se eu tenho tristezas, se eu tenho dores, se eu tenho decepções, isso também me traz resposta para o ser. Se eu tenho desafios a cumprir, a vencer, a enfrentar, obstáculos que surgem na minha vida para me provar, eu não tenho que, nesses momentos, entrar em desespero. Eu tenho que procurar entender, primeiramente, antes de mais nada, entender que os obstáculos, as dores, as decepções, as questões desagradáveis de nossas vidas e de luta não foram postas no nosso caminho, na nossa vida, por um ser egocêntrico, masoquista, que quer ver a gente sofrer. Não é sofrimento. A dor não é sofrimento. A dor não é castigo. É prova. É oportunidade de reflexão, de progresso. Geralmente, olha o título do nosso capítulo, No Dia da Incerteza. Geralmente,
Nós sempre estamos felizes quando está tudo correndo bem, agradecidos a Deus pelas bênçãos que recebemos, e que entendemos o nosso progresso, entendemos as nossas realizações como bênçãos. Ai, graças a Deus passei naquele processo seletivo. Ai, graças a Deus continuo tendo saúde. Ai, graças a Deus meus filhos estão todos bem. Ai, eu mereço essa beleza de vida que eu levo. Mas na hora da dor, você também merece as dores que você carrega. E aí, nesse momento especificamente, quando você deveria se ligar mais ao Pai, é quando você se afasta. Por questões psicológicas, naturais, mas oriundas de um espírito infantilizado espiritualmente, que ainda não entendeu que ele está aqui, não é só para gozar as delícias da vida, mas também para vivenciar as provas, os desafios, vencer os obstáculos, encontrar nas dificuldades de relação o seu processo de evolução, enfrentar a traição, enfrentar o descaso, enfrentar a desarmonia numa relação, buscar entender ali por que aquilo está acontecendo e quais são as minhas parcelas de parte de culpa naquele desfecho que não foi tão favorável. Geralmente a gente culpa o outro está sempre errado, nós não erramos nunca. Daí a relação degringola por causa do meu egoísmo, por causa do meu orgulho, que não me permite perceber que eu contribuí para aquele desfecho. Nas horas de dor, nas horas de batalha, nas horas de desafios, Paulo de Tarso, lá na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, ele diz para a gente: nós, porém, temos a mente de Cristo. O que significa ter a mente de Cristo? Significa ser resignado, significa ter paciência, significa ser comedido, significa ter força para enfrentar os desafios, as batalhas que a vida propõe, significa perdoar, significa ter compaixão. Tudo isso no momento da sua dor, que foi o exemplo máximo que ele deixou para nós quando ele vai ao Calvário. Quem aqui tem notícia de que Cristo tenha xingado alguém, Cristo tenha agido de maneira violenta, bruta, no momento em que ele era aviltado, extremamente aviltado, moral e fisicamente? Esse é o exemplo que ele nos deixa. E como é que a gente se comporta diante de alguém que nos contraria? Muitas vezes, uma simples cortada no sinal de trânsito, no ambiente do seu volante, você perde a paciência. Quantas vezes a gente vê pessoas brigando nas ruas por causa de um sinal, por causa de uma posição na fila de um banco? Quantas vezes você vê pessoas furando fila? Aí você olha para a pessoa e fala: meu Deus, as mesmas questões de ordem material que essa pessoa tem, eu também tenho. Eu estou aqui na fila, eu tenho milhões de compromissos para cumprir. Por que essa pessoa acha que ela pode fazer isso? São pequenas coisas que a gente não percebe no nosso dia a dia, que a gente se distancia de Jesus. E são pequenas coisas também que nos aproxima dele. Só que o que eu acho que Emmanuel aqui quer que a gente perceba, olha o que ele diz aqui, ó. Trabalhamos por tempo enorme no encalço de determinada realização, e eis que de chofre todo o nosso esforço parece perdido. Buscávamos diretrizes no exemplo de alguém, né? Que aceitávamos como possuindo bastante virtude para guiar-nos a vida, e esse alguém falha desastrosamente no instante preciso em que mais lhe requisitamos luzes. Qual é a nossa reação diante disso? Contávamos com certos recursos para o atendimento a compromissos diversos, e esses recursos como que se evaporam, deixando-nos amarguradamente frustrados. E aí? Como é que a gente reage quando a gente vê uma dificuldade financeira que a gente olha assim e fala: meu Deus, é impossível sair disso, e a gente sai?
Todos somos surpreendidos por dia nublado de incerteza, em que nos reconhecemos perplexos. Todos. Por dentro ansiedade, por fora consternação. Só que Emmanuel diz pra gente, não nos sintamos, porém, sozinhos. Dispomos da mente do Cristo, o divino mestre da alma. Ter a mente do Cristo nos momentos de dificuldade, ter a mente do Cristo nos momentos de dor, ter a mente do Cristo nos momentos de desafios, de obstáculos, significa ter fé, significa verdadeiramente acreditar que aquilo que nós estamos passando é algo necessário para o nosso progresso, e que nós tenhamos sabedoria, que nós tenhamos luz, que nós tenhamos fé, que vai passar aquela tempestade. Após a tempestade virá a bonança, mas eu preciso viver a tempestade, eu preciso merecer essa bonança, eu preciso ter o resultado adequado. Roguemos a Jesus caminho e sustento. Palavras de Emmanuel. A hora da incerteza é sobretudo a hora da prece. A hora da incerteza é a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. Justamente no momento que a sombra chega em nossas vidas, muitas vezes nós não fazemos luz. Nós nos abatemos, nos damos por vencidos e ainda queremos dizer que somos cristãos. Então, meus amigos, a vida nos foi dada para que nós efetivamente buscássemos enfrentar os desafios. O Mestre Jesus nos prometeu estar conosco até o fim dos tempos e está em espírito aqui entre nós, nos guiando, nos ajudando, nos fortalecendo aqueles que conseguem se conectar com Ele. E Ele disse que estaria entre nós até o fim dos tempos e conosco. E disse mais, que não perderia nenhuma de suas ovelhas. Todos nós estamos fadados inexoravelmente ao sucesso, à plenitude, à felicidade. Mas para alcançarmos essa felicidade é uma questão de mérito. Por quê? Porque depende da nossa mente. Não é das realizações que depende, é da mudança de paradigmas, é a mudança da forma de pensar que vai me levar à felicidade. É o progresso mental, espiritual, intelectual, é a minha maturidade, a minha maturação enquanto espírito que me levará à plenitude. Eu preciso entender amplamente, cosmologicamente, o universo e o progresso do ser, o progresso de cada um. Eu preciso conhecer o meu microcosmo para caminhar para o macro. Eu preciso progredir para merecer essa plenitude. Por isso que é mérito. Mérito nos esforços, não é mérito na construção de coisas, na ajuda ao outro, não. Mérito nos meus esforços pessoais ao alcance do meu processo consciencial. E aí sim eu vou estar me direcionando à luz. Então a mensagem de hoje é essa. Busquemos ter a mente de Jesus nas nossas atitudes, nos nossos enfrentamentos, no nosso dia a dia. Hoje é segunda-feira, estamos iniciando uma semana. Essa mensagem foi para mim. Eu já acordei um pouco desanimado, a gente acorda às vezes cansado, a gente acorda com receio das dificuldades, das grandes batalhas que a vida nos propõe. Vamos pensar que nossa mente tem que estar coadunada com Jesus. Eu tenho que ter a mente de Jesus, e ter a mente de Jesus é ter fé, é ter esperança, é ter resignação, é ter paciência, é ter autocontrole, autoamor, e jamais deixar de enfrentar o que a vida tem para me oferecer. Para encerrar nossa conversa fraterna, eu vou ler para vocês aqui o Minuto de Sabedoria de Carlos Torres Pastorinho. Bom dia, Felipe, bom dia, Regina, bom dia, Verônica,
Madé, bem bom dia a todos vocês, Letícia, todos vocês que entraram enquanto eu estava fazendo a minha reflexão. Capítulo 137 do livro Minutos de Sabedoria. O céu está dentro de você. Aprenda a viver no paraíso. Não é preciso morrer para ir para o céu, não. Nós criamos em nós os infernos de tristeza e angústia, olha aí. Então, aprenda a criar o paraíso da alegria. Da mesma maneira que eu crio a dor e a tristeza e a falta e a ausência de saúde, a enfermidade, eu também posso criar a alegria. O mesmo mecanismo que traz a dor na minha mente, também traz a felicidade. Então, aprenda a criar o paraíso da alegria. Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se. Não dê importância ao que dizem de você. Deixe que sua alegria brote do íntimo de seu coração bom e generoso. Lembrem-se, meus amigos, a mesma conexão que eu faço com a minha mente, o mesmo processo de pensamento que me leva ao desespero, à dor, à angústia, à ansiedade, é o mesmo que me leva à luz, à paz, ao amor, à fé, à esperança. Mudemos as nossas convicções de mente e tenhamos uma semana abençoada. Não sigamos os pensamentos de desânimo. Boa semana. Uma semana abençoada a todos vocês. Que Jesus nos abençoe. E até quarta-feira. Paz e bem.